Vamos conversar sobre isso e sobre mais algumas coisinhas enquanto eu tomo meu segundo café da manhã. Mas antes, vou deixar os takezinhos que eu fiz antes de começar esse vídeo, que é da minha parte da manhã também. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Vou colocar vocês pendurados aqui na minha roupa e eu espero que o áudio esteja bom pra vocês. Já tem bastante tempo que eu não venho aqui conversar com vocês. Já tem aí gente fazendo aniversário de um mês. Daqui a pouco faria aniversário de 2 meses que eu não gravava nada pra vocês. Mentira. Não é que eu não gravei nada. Eu só não gravei nada aqui pro YouTube. Mas, se você me segue lá na rede vizinha, sabe que eu postei videozinho de mostrando como é que foi essa minha transformação de sair pro preto com o cabelo que já tinha botox e restos de tintura para vir para esse vermelho que eu já tive. Inclusive, tem até foto. Olha isso daqui, gente. Decidi voltar pro vermelho porque, gente, eu acho que o momento agora tava casando, sabe? Eu estava me sentindo muito xoxa capenga. Por causa que eu estava tomando Rocutan e eu ainda estou tomando Rocutan. Tem que atualizar vocês também sobre isso. Mas eu queria fazer um vídeo especialmente só para o Rocutan. Então me digam aqui embaixo se vocês querem saber esse meu relato. E assim, gente, pelo fato de eu estar me sentindo muito xoxa capenga, eu decidi voltar pro vermelho. Na verdade, não exatamente pro vermelho, mas eu queria pintar meu cabelo de alguma cor. E as cores que eu pensei foram: ou eu voltaria pro vermelho, coisa que aconteceu, né? Eu voltei pro vermelho agora. Ou então eu voltaria e faria o meu cabelo de uma estética a partir de um papel de parede. Vocês conseguem entender que a minha cabeça, antes de pintar meu cabelo, eu não estava exatamente pensando muito bem? Porque eu cheguei lá na Márcia, a Márcia é a única pessoa que mexe no meu cabelo, é a única pessoa que faz tudo no meu cabelo. Cheguei nela, peguei e falei assim: Márcia, cansei de te dar inspirações já prontas. Se eu te dar uma coisa abstrata, você consegue imaginar na sua cabeça um cabelo a partir dessa coisa abstrata? Ela olhou pra mim e falou assim: vamos tentar. Mostrei uma foto pra ela de um papel de parede que eu estava na hora, que eu tinha amado aquele papel de parede. Vou deixar o papel de parede aqui pra vocês. E assim, ela virou pra mim e falou assim: meu bem, você está enlouquecendo. Virei pra ela de novo e falei assim: meu bem, eu sei que eu estou enlouquecendo. E depois da gente ter passado metade da tarde conversando sobre isso, de como ficaria o cabelo, tinha também outras amigas da gente que estavam lá e estavam me dando alguma ideia assim de cabelo, coisa que eu poderia fazer e tal. A gente decidiu que faria um teste de mesh. A gente fez o teste de mesh, voltei depois de um tempinho, fiz o teste de mesh, abriu. Porém, o que acontecia, gente? Como eu falei pra vocês, eu ainda tinha resíduo de botox no meu cabelo. Eu ainda tenho, pra falar a verdade, resíduo de botox e de tintura antiga no meu cabelo. Então, assim, abriu, mas abriu daquele jeito, né? Daquele jeitinho que a gente ama. Uma parte fica mais clara, que é essa parte principal aqui da raiz, fica mais clara, e o resto fica mais escuro. E aí, eu virei pra ela, peguei e falei assim: nossa, que tal a gente voltar pro vermelho? Porque o vermelho, gente, que fase da minha vida foi esse vermelho? Eu amava meu cabelo vermelho, eu amo, tanto que eu voltei pro vermelho. Eu amo o meu cabelo vermelho, eu acho que o cabelo vermelho nunca ficou tão bem em mim quanto foi daquela vez que eu pintei da primeira vez. Então, assim, eu decidi logo de cara voltar pro vermelho. Não que a outra cor que eu estava imaginando. Eu vou ver se eu deixo algumas referências aqui, mas eu acho que a minha principal referência para aquele papel de parede era o cabelo da Cleo de Monster High. Então, assim, era mais ou menos aquilo dali que a gente estava imaginando, porém, talvez não ficaria daquele jeito por causa das coisas que eu já tenho no meu cabelo. Vou trocar vocês de lugar rapidinho, porque eu tenho que tomar meu café, então eu vou sentar e vocês vão mudar de lugar. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, eu até me perdi, pra falar a verdade, no que eu estava dizendo. Tinha falado que eu ia deixar inspirações pra vocês, né, sobre o cabelo que eu tinha pensado na época. Mas aí, gente, inclusive já se passou um mês que eu pintei o meu cabelo. Fez um mês agora, mês passado, dia 25, e eu ainda não fiz o retoque da minha raiz. A minha raiz, gente, assim, é aquela coisa, se você acha que seu cabelo não cresce, pinta o cabelo.
pinta o cabelo de uma cor que é bem diferente do seu cabelo natural, porque você vai ver o quanto o seu cabelo vai crescer. E é isso que está acontecendo agora. Inclusive, eu tive que cortar o meu cabelo, porque ele teve um alisamento. E, assim, gente, a gente já esperava que iria acontecer um alisamento, mas do jeito que ficou, a gente não esperava, pra ser bem sincera. Eu vou ver se eu consigo deixar alguns takes aí. Não vai ser um vídeo totalmente completo, porque eu não tenho mais as filmagens desse dia. Mas assim, se você estiver curioso, ou então curiosa pra saber o vídeo completo desse dia, está lá no meu IG. Então assim, por favor, vá lá ver no meu IG, vai lá dar um likezinho, comentar se você gostou ou não do meu cabelo. Fala que você veio pelo YouTube ou algo tipo assim, porque lá realmente tem um vídeo completo, então eu tô deixando só uns fragmentos assim desse dia pra vocês e eu tô explicando, né? Vamos tomar um cafezinho? Aceita? Um pãozinho? Um mini pãozinho? Pãozinho doce? Na verdade, eu queria pintar meu cabelo de azul, ou então de roxo. Vocês acreditam? Mas só que eu não sei se eu ficaria bem de azul ou então de roxo. Na verdade, roxo, tá? Porque o azul, assim, eu acho que dessa cor aqui, talvez eu ficaria bem. Mas só que eu estava pensando em fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, sabe? Uma metade assim mais escuro, perto da raiz mais escuro, e as pontinhas mais claras. Isso daí é um problema pra Yasmin do futuro, pra ser bem sincera pra vocês. Quando eu quiser mudar lá pra frente, aí vai ser outros 500. Mas agora eu estou muito satisfeita com o meu vermelho. Márcia foi uma diva. Nossa, gente, a Márcia foi uma mãe na minha vida por ter feito esse cabelo e ter conseguido fazer ele voltar a esses cachos. Porque assim, juro pra vocês, até hoje em dia, pra falar bem a verdade, dependendo da finalização que eu faço, ele fica ainda com umas pontinhas um pouco lisa. Mas fica umas pontas lisas, mas só que ainda dá uma onduladinha. E meu cabelo, ele tá nascendo com um cacho mais aberto. Dependendo da região, ele tá nascendo com um cacho bem mais aberto. Por causa do Rocutan que eu tô tomando. Então, assim, tive até que mudar de lugar pra conseguir conversar com vocês. Mas enfim, vocês vão ouvir bastante barulho de fundo, então me desculpem por isso. É só uma casa sendo uma casa. E é isso. Eu tenho que falar bem rapidinho, porque eu tenho que ainda lavar meu cabelo hoje. Então eu vou trazer vocês comigo, porque eu também tenho que gravar a minha finalização. Mas só que eu tô querendo gravar, não vídeo mostrando a minha finalização, como eu já fiz aqui pra vocês, mas eu quero gravar uma finalização com a playlist atual que eu mais estou ouvindo no momento, gente. Que sabor, eu estou viciadíssima nas músicas de 2010 pra 2016. Assim, eu estou viciada em um nível que eu só consigo ouvir essa minha playlist. Quem quiser saber, eu vou ver se eu consigo deixar um QR Code. Eu nem sei se tem como deixar o QR Code aqui do lado pra vocês, mas se eu não conseguir, eu vou deixar aqui na descrição o link dessa minha playlist, não só dessa minha playlist, como também o link do meu perfil no Spotify. Hoje eu quero também descolorir as minhas sobrancelhas, porque, gente, assim, ela não tá de todo ruim, mas eu quero ajeitar ela, eu quero fazer ela, na verdade, né? E também descolorir, porque eu estou fascinada por sobrancelhas mais clarinhas. Não deixar elas brancas, sabe? Porque eu acho que não vai combinar comigo, não vai combinar com o meu cabelo. Mas deixar elas em um tomzinho assim, meio que mel, sabe? Ela tá no tomzinho mel, porém já tem pelo escuro na cena e a raiz dela já tá bem escura. Então eu quero aproveitar e fazer isso hoje. Já nem sei, tem tanto tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube que eu tô perdendo a manha de só sentar e conversar com vocês. Vocês acreditam que eu tô mais ou menos 1 hora? Daqui a pouco deve fazer 2 horas sem finalizar meu cabelo? Porque eu estava esperando para gravar vídeo e até agora eu não consegui gravar vídeo. Mas o meu cabelo tá aqui, pelo menos ele tá limpo. É isso que importa. E antes de finalizar meu cabelo e gravar o vídeo que eu tenho que gravar, eu vou descolorir as minhas sobrancelhas, gente. Eu não vou deixar ela por muito tempo, porque eu já acho que ela já tá assim, clarinha, sabe? Do jeito que eu gosto. Mas eu queria dar um tchanzinho a mais nela. Então eu vou aproveitar e vou fazer isso agora. Inclusive, queria dar uma dica pra vocês.
Principalmente as meninas que descolorem os pelinhos do braço, porque eu usava muito o descolorante da Márcia. Eu sempre usei o descolorante da Márcia. Da Márcia não é a pessoa que faz o meu cabelo, mas sim a marca Márcia. E um dia, assim, que eu estava andando pelo mercado, tava sem descolorante em casa, peguei qualquer um que tava lá na prateleira do supermercado, e aí eu vi esse daqui da Yamar. Esse principalmente aqui, de ametista. Gente, não largo mais. Toda compra que eu faço, eu sempre pego um desse daqui pra deixar aqui em casa, porque eu senti que conforme vai passando o tempo, de meio que pra retocar, sabe? Pra pintar os pelinhos do braço, ele não fica amarelo. Ele não fica amarelo, ele fica branquinho do mesmo jeito. Então não fica aquela divisão feia, sabe? De o pelo descolorido de estar muito amarelado e o pelo preto. Isso te faz você pintar de novo, porque o pelinho tá muito amarelado. Vou marcar ali 3 minutinhos no máximo. Aí eu tiro um pouquinho e vou ver como é que vai ficar. Mas é basicamente assim, gente, que eu fico horrível, tá? Eu fico feia. Muito feia. Mas vai dar certo no final. Sempre dá certo. I ain't gonna lie, me too. When I went on her page and seen her pictures, I said, oh, jump scare. Cara, que ódio que fica lugar que não descolore direito. Nossa, que gente, meu Deus do céu. Você descolora ela inteira a primeira vez, ela fica uniforme, ela fica a coisa mais linda do mundo. Mas quando você vai descolorir uma segunda, que a raiz tá preta e o comprimento tá mais loirinho, do jeito que geralmente você gosta. Eu não sei se vocês descolorem a sobrancelha, mas comigo é assim. Então, quando a raiz tá mais pretinha e o comprimento tá descolorido, você não consegue deixar tudo uniforme. Ou você espera crescer tudo de novo, e aí é um parto. Fica aí mais ou menos uns 5 meses pra ver se ela preenche ela inteira ou não, né? Ou então você descolore e fica com a sobrancelha mais ou menos assim, igual a minha. Eu acho que a minha aqui tá servindo um cante, sabe? Não sei. Me digam aí embaixo se tá servindo um cante ou não. Vamos ver depois que eu fizer uma maquiagem, finalizar o cabelo, porque aqui eu tô feia, eu tô horrorosa. Eu vou ter que fazer uma maquiagem porque eu tô me sentindo bem feia agora. Não era dessa cor que eu queria. Ou ficasse branca assim, não, nem meu dente tá tão branco assim. Ou ficasse branca assim, ou então ficasse um tomzinho mais clarinho. É porque, gente, eu deixei 3 minutos, sabe? 3 minutos. Da primeira vez eu deixei 5 e ficou um espetáculo, mas aí agora ficou 3. Vou voltar pronta aqui. Calma aí. Acabei decidindo trazer vocês comigo hoje porque tá uma chuvinha tão gostosa aqui no Rio e eu tenho que fazer algumas coisas e eu vou aproveitar que eu tô sozinha em casa nessa parte da manhã e aí eu vou trazer vocês comigo pra eu não ficar sozinha nessa parte da manhã. Por isso que eu decidi trazer vocês comigo. Também pra mostrar, né, o meu cabelo, como é que ele fica no dia seguinte. Então vamos começar o trabalho de soltar esse cabelo. Ele tá bem mais baixo do que eu queria. Eu não sou uma pessoa que costuma deixar o meu cabelo de lado. Eu simplesmente não gosto. Até que tá bonitinho. Eu lembrei que eu tenho esse livro pra terminar. Esse daqui, pra mim, não é um calhamaço, tá? Antes que venham aqui me julgar falando, não é um calhamaço, não é um calhamaço. Não é um calhamaço. Porém, se você está em ressaca literária, obviamente isso daqui vai se aproximar sim a um calhamaço. Porque, gente, juro pra vocês, isso daqui é um livro muito grande. E aí eu vou aproveitar que a gente está em volta pro YouTube. Eu lembrei que eu tinha esse livro aqui, então eu vou comentar um pouquinho sobre ele com vocês, porque esse livro aqui, gente, eu não tinha assim a mínima pretensão de pegar ele pelo fato dele ser um livro grande, sabe? Ele é um livro de 400 e pouquinhas páginas, deixa eu ver aqui pra vocês. Ele é um livro de quase 430 páginas, ele é 429. E assim, é um livro que
Ao olhar pra capa, não me atrai muito, pra ser bem sincera, porque eu sou aquela pessoa que julga o livro pela capa. Não é um livro que me atrai muito, porém, o título, Os Reis do Bourbon, me atraiu um pouquinho, porque eu lembrei do Damon Salvatore. Então eu peguei e falei assim, associei uma coisa na outra. Aí eu pensei, por que não pegar esse livro pra ler? Eu já li até que bastante, assim, dele, vai. Eu já li bastante dele. Eu não vejo a hora de chegar na metade do livro, porque eu, sinceramente, eu vou ficar mais feliz quando eu abrir o livro e ele tiver mais páginas pro lado de cá, que é o lado que eu já li, do que páginas pra cá, que é o lado que eu ainda vou ler. E aí, eu vou falar um pouquinho desse livro, porque tem muito tempo que eu não faço um vídeo falando sobre livro. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo, né? E aí eu vou incluir esse assunto do livro aqui pra vocês. Mas esse livro vai contar a história de uma família, que é uma família que vende Bourbon, sabe? E é tipo a top 1 de qualquer estabelecimento, de qualquer lugar que faça bebidas alcoólicas. Essa família vai ser constituída pelo pai e pela mãe. A mãe tá meio mais pra lá do que pra cá, ela tá de cama. O pai, ele ainda, assim, tá mal de saúde, mas ainda dá pra levar, ele ainda consegue fazer as maldades dele. E também tem 4 irmãos, então eu vou começar pelo mais velho e terminar pela mais nova. O mais velho, o nome dele é Edward. O do meio não, o segundo mais velho, eu acho que ele ainda não foi introduzido, mas ele é o Max. E aí vem o Jonathan, que é o personagem principal dessa história. E por último vem a Jean, que o nome dela inteiro é Virginia. E aí, gente, quando ela falou que o nome era Virginia, eu, querendo ou não, associei com a nossa Virginia, a nossa Vivi, né? O que eu posso fazer? É isso, gente, ela tá em todos os lugares, onipresente. O personagem principal, ele é simplesmente e loucamente apaixonada pela nossa mocinha, pela nossa personagem principal, que o nome dela é Lizzie. E a Lizzie trabalha na casa do Jonathan. E assim, gente, foi o primeiro livro, eu juro pra vocês, é o primeiro livro que eu tô lendo que a personagem principal é mais velha do que o personagem principal. Porque, assim, é um livro que, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele me estressa, porque eu amo livro que é objetivo em questão de apresentar os personagens. E esse livro, ele não é assim. Por quê? O Jonathan, ele tava muito tempo fora. Eu não vou contar inteiramente toda a história, mas eu vou contar esse ponto que me deixa estressada, que o Jonathan, ele estava um tempo fora da cidade onde ele nasceu, né, que ele vive mais ali no interior de... Mas é tipo uma cidadezinha do interior, aonde que ele mora, mas é de um lugar, assim, bem famoso. E ele morava nessa cidade, mas ele se mudou para Nova York depois que ele casou. E por que ele casou? Isso daí já vai ser um spoiler do livro. Não sei se vocês querem ler esse livro ou não, mas isso daí já vai ser um spoiler do livro. Mas pelo fato dele ter morado em Nova York com um dos melhores amigos dele, quando ele volta para casa porque ele soube que a mãe dele passou mal, que a mãe dele estava doente, não a mãe dele de sangue, mas sim a mãe dele de criação. Quando ele descobriu isso, ele voltou para casa dele, né, onde que a família dele mora, e aí ele encontra a Lizzie, e ele descreve a Lizzie pra gente. Ele vai falar as características dela, sabe? E aí, a Lizzie, em momento algum, descreve o Jonathan pra gente. Ou seja, eu tenho que fazer uma suposição, eu tenho que imaginar quantos anos o Jonathan tem, como ele é, que altura ele tem. Gente, eu não consigo descrever, eu só consigo olhar pra capa aqui e ver esse homem como Jonathan. E aí, isso pra mim é muito frustrante, porque todos os livros que eu li de até então de 24 anos, quase 24 anos da minha vida, foram livros que eram bem descritos, sabe? Eu não sei se vai ter mais descrição desse livro, principalmente o Jonathan, mas eu estou muito curiosa para saber como é que ele é. Eu cheguei, gente, a pesquisar no Google, mas no Google não tem tantas informações assim de como os personagens são
E eu não digo nem assim, de ser fisicamente, mas eu digo mais em questão de idade. Porque, assim, a personagem principal, que é a Lizzie, ela tem 30 anos, porque tem. E eu descobri que ela tem 30 anos, porque tem um flashback. E nesse flashback ela basicamente fala que não quer ter nada com Jonathan, e ela fala que ela vai fazer 30 anos naquele ano do flashback, que ela vai fazer 30 anos e que ela não quer se envolver com ele e tal, pelo fato dele ser o chefe dela, meio que o chefe dela, sabe? E ele, eu julgo no máximo ter ali uns 27, 28 anos, basicamente. Eu não sei, porque eu não sei que faculdade ele fez, mas nesse flashback que eles dois se encontram, que ela fala que não quer ter nada com ele fala que a cada fim de semestre ele volta para a cidade dele, para casa dos pais, para ver a Lizzie. Então, assim, eu sei ali que é basicamente nos 20 e pouquinhos anos. Então, dá para ter uma dedução que ele tá nessa faixa etária de 27, 28 anos pelo fato de estar fazendo a faculdade ainda. Mas só que, em que faculdade ele tá? Em que período do semestre ele tá? Não sabemos, porque o livro ele não descreve isso para você. Então você tem que deduzir as coisas ali e principalmente a idade para não ficar uma coisa muito um abismo entre, sabe? Tipo, ele tem, sei lá, 24, 25 anos e ela tem 30 anos, para não ficar esse abismo, sabe? Então eu chuto na minha cabeça que ele tem ali uns 27, 28 anos na idade atual, sabe? Porque desde os acontecimentos entre eles dois se passaram 2 anos e depois desses 2 anos eles se reencontram. Então a Lizzie, ela tá mais ou menos ali com seus 32 e eu julgo que ele tá perto ali dos seus 28, 30 anos, sabe? Eu quero terminar esse livro, chegar até o final do ano com ele lido. Porque, como eu falei, gente, eu estou uma puta ressaca literária. Tem muito tempo que eu não pego um livro, principalmente físico, pra ler, tá bom? Porque eu já estava lendo livros digitais, né? Eu estava lendo no Kindle. Então, assim, o livro físico é a primeira vez que eu tô lendo. E é isso. Então, vamos comigo. Na verdade, eu tenho que fazer stories. Eu tenho que fazer stories porque as minhas tchutchucas estão me cobrando. Estão mais do que certas em me cobrar, tá? Então, assim, se você é uma tchutchuca que me segue lá no meu IG, pode vir aqui me cobrar se eu estou postando o suficiente ou não. Porque eu gosto de me sentir cobrada, porque assim eu tomo vergonha na minha cara e venho aqui postar coisinhas pra vocês. E é sobre, entendeu? Se vocês aí estão vendo meu conteúdo, pode me cobrar. Pode me cobrar que eu tomo vergonha na minha cara e eu me viro em 30 pra trazer o mínimo de conteúdo possível pra vocês.